Bomba Ninja. Então, já está gravando agora. Ok. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui na live para a Tatiana é da Cleidiane, e é o seguinte. Oi, gostaria de saber como funciona para vocês reconhecerem os produtos vencidos que já estão expostos para os clientes. Beleza? Até mais. Até mais, Anderson. Obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Tatiana, hoje eu ocupo a diretoria de TI da rede Bistec Supermercados, é uma rede aqui conhecida em Santa Catarina. Temos 19 lojas e estamos abrindo final de novembro, início de dezembro, mais 2 lojas no Rio Grande do Sul, por isso que esse final de ano realmente está bem corrido. A minha formação é ciência da computação, me formei na UFSC aqui, fiz mestrado na University of California, também em ciência da computação, já fiz muito desenvolvimento, muita programação, tive equipe empresa de desenvolvimento de software também durante muitos anos, e há 12 anos eu trabalho na rede Bistec, com a rede Bistec e dentro do segmento varejo. E, enfim, espero poder contribuir aí um pouquinho com vocês, tá? Fiquem bem à vontade para perguntar e reperguntar, caso não tenha ficado bem clara a minha explicação. Começando, então, pela parte dos produtos vencidos. Esse é uma dor muito grande, né? É extremamente ruim para a imagem do supermercado, o cliente chegar e ver na prateleira um produto vencido, tá? Hoje, no nosso caso, funciona basicamente pelos processos de loja, de verificação e de auditoria, mas é um processo manual, né, se tem as boas práticas, sempre que você vai abastecer, né, puxar para frente os produtos, first in, first out, né, então você bota atrás os produtos de validade maior e para frente, existe um acompanhamento, né, de auditoria na loja, e a ideia é que antes de vencer, né, o produto com uma certa margem, o pessoal já sinaliza se vai ver que vai vencer, já antes disso, com uma certa margem, poder, às vezes, fazer políticas de rebaixa de preço, identificando, né, o produto vai vencer, por isso ele está com esse desconto, com essa data de validade. Mas é um processo, faz parte da rotina da loja, mas não tem nenhuma automatização nesse processo. Vou aproveitar o gancho aqui dessa pergunta. Então, no caso, seria, vocês têm, digamos, vocês sabem a validade dos produtos, você tem que ir lá na prateleira sempre olhar e ver quais são os produtos mais perto de vencer? Ou vocês não tem nada cadastrado? Tá. Exato. Porque você não tem, você até tem controle de lote na entrada, né, mas você não sabe qual o lote que foi vendido, tá? Então, não tem. Então, você pode, se você escanear ali, ele vai dar a validade do produto, né, mas é uma conferência manual. E quanto à validade dos produtos no depósito, acontece também de passar a validade deles sem eles serem expostos? Também ocorre numa proporção menor, porque os produtos que estão no depósito central, geralmente, são produtos não perecíveis, né, ou pelo menos, não no conceito de perecível que a gente usa, então, assim, Coca-Cola, qualquer produto de limpeza, tudo tem validade, mas geralmente são validades grandes, né, então existe um procedimento na entrada do produto, a gente tem via sistema, quando você recebe o produto no CD, ele tem, se você informa o vencimento dele, se ele tiver dentro de um limite, um parâmetro definido, ele não vai aceitar, né, então, por exemplo, a Coca-Cola vai vencer, ela pode ter, sei lá, não sei de cabeça quanto tempo de vencimento, digamos 1 ano, mas eu estou pegando um lote que vai vencer daqui a 1 mês, daí lá no recebimento mesmo o sistema já bloqueia, tá? Mas pode ter um erro, como eu falei, nesse processo de armazenamento, que é o first in, first out, né, o que chega tem sempre que vir por trás e saiu da frente para sair a validade menor antes,
pode haver algum erro e acabar encontrando no depósito algum produto próximo ao vencimento. Também eles têm processos de auditoria e verificação para tentar evitar isso, ou se achar ainda com tempo hábil de enviar para a loja e aí fazer uma promoção, mas todos esses cenários, vamos dizer assim, são perdas direto para a empresa, né, na verdade, porque você vai vender o produto bem abaixo do preço, ou na pior das hipóteses, ele vai estar vencido e vai ter que descartar realmente. Então, existe também esse problema no CD, né, em menor grau, dado ao CD guardar, né, produtos com validades bem maiores. Na loja é mais frequente se você pensar em iogurtes, queijos, né, esse tipo de laticínios em geral aí precisam cuidado bem maior, né. Oi, boa tarde, Tatiana. Eu gostaria de perguntar, uma pergunta mais básica, assim, para a gente entender o contexto, assim, de como é que funciona a área de TI de vocês, o Bistec, assim, como é que é o dia a dia de vocês, como é que funciona o setor, assim. Então, hoje a área de TI do Bistec, ela é responsável por, vamos dizer assim, duas grandes frentes, né, ou dois grandes pilares. Eu digo que a nossa área de TI, ela tem dois pilares bem fortes. Um pilar que é o de sustentação, ou seja, garantir que todos os processos funcionem, eu estou falando de hardware, de software, dos sistemas, envolve tudo que é hardware, software, rede, infraestrutura, telefonia, tudo isso está dentro do meu guarda-chuva, né? Então, manter a roda girando, que é o que eu digo, e fazer a parte de novos projetos, inovações, melhorias, eficiência, e, enfim, novos sistemas, novas tecnologias, novas necessidades. É um mercado muito dinâmico, né? Então, a gente tem que atender esses dois pilares. Nós dividimos em áreas, e cada área a gente tem um coordenador, né, então eu ocupo a função de diretora de TI, daí nós temos o coordenador de infraestrutura, coordenador de sistemas, coordenador de desenvolvimento e coordenador de suporte, e uma função de PMO, que auxilia todos do TI. E aí cada coordenador tem a sua equipe, né? Então, basicamente, está estruturado assim. A gente tem o nosso data center aqui em Florianópolis, eu fico em Florianópolis também, boa parte da equipe de suporte de infra, e a parte de sistemas, uma boa parte fica em Criciúma, porque lá que fica a matriz fica próxima lá, financeiro, comercial, tem as áreas de negócio ficam bastante na região de Criciúma, né? Então, é basicamente dividida dessa forma. E quais são as principais dificuldades que vocês encontram hoje, assim, na rotina de vocês na área de TI, assim? Não sei se integração, quais são os chamados que normalmente acontecem, assim? Não, integração não seria o crítico, né, mas a gente tem demandas bastante grandes, né, porque a gente tem, se for pensar em número de lojas, de PDVs, números de sistemas que a gente trabalha, tem um volume, assim, tem uma dinâmica grande para, como eu falei, para manter a roda funcionando, né? Então, para manter o operacional, para manter um ambiente estável, toda a parte de servidores, a parte de rede, links, toda a parte de infraestrutura, tudo que você se prepara para ter dentro da TI, né? Para ser uma TI mais proativa, né? E não reativa aos problemas. Então, para manter a roda girando, ela tem um envolvimento muito grande. E aí tem os novos projetos que a gente quer trabalhar e a empresa, né, demanda e tudo mais, e a gente tem que compartilhar recursos. A gente não tem uma equipe cuidando de projetos, de inovação, a gente até quer dar um foco a algumas pessoas, mas, né, se tem um problema maior, mais crítico, acaba fazendo shift e vindo para o operacional também. Então, acho que o maior desafio é esse equilíbrio, né, a gente conseguir, e a cada problema, cada dificuldade, tentar realmente sempre trabalhando em causa raiz, tal, como eu digo, a gente tem que trabalhar em problemas diferentes, não nos mesmos, né,
e tentando eliminar para ter um dia a dia mais tranquilo e poder realmente focar mais em novos desafios. Vou fazer mais uma então aí. Quais são as plataformas que vocês usam? Tipo, você falou de ERP, né? Em termos de nome, o que normalmente usam de tecnologia, assim. E como é que é a questão de API para integrar com essas plataformas? Então, hoje a gente usa a gente usa mais de 50 sistemas, tá? Mas tem basicamente 4 que são os pilares principais, 4 ou 5 que são sistemas principais e daí vários acessórios. A gente usa o de ERP, um sistema RMS, que é bem específico de supermercados, que é da TOTUS, né, por aquisição, quando a gente implantou era uma outra empresa, mas já fazem acho que uns 5 anos que foi adquirido pela TOTUS. Toda a parte de frente de caixa, a gente usa o sistema da Xanthus, parte dos PDVs, né, e toda a parte de folha de pagamento, controle de ponto, medicina e segurança do trabalho, recrutamento e seleção, treinamento, essas áreas a gente usa a solução da Sênior, né. A gente usa também, e aí a gente tem vários, o sistema de CRM também, que é o da Intelisys, que é outro pilar forte, e aí tem vários outros que são setoriais, etc. Então, esses seriam os softwares principais. A maioria deles não é muito aberto, não tem muitas APIs de integração, e por isso a gente desenvolve aqui. Eu tenho uma equipe de desenvolvimento, ela é bastante enxuta, pequena, mas toda a parte que precisa haver integração entre os sistemas, acabo desenvolvendo internamente, né? Tem uma pergunta aqui, é sobre como funciona o controle de extravio de produtos de vocês hoje. Quer dizer, se um cliente vai na prateleira e pega um produto, de repente estraga o produto, né, quebra, ou algum acidente, ou então de repente bota em outra prateleira que vocês perdem o controle, como é que funciona esse controle de extravio? Vocês têm esse registro? A gente tem as duas situações, né, por exemplo, ele pode estar em outro local da loja, né, e isso só vai detectar nos processos de inventário. A gente tem processos de inventário bem interessantes, a gente tem processos regulares, né, então, diariamente eu tenho um inventário de algum setor, alguma categoria, ou algum grupo. Setores mais críticos, esse inventário se repete todo mês, ou às vezes até a cada 15 dias. Outros que são menos críticos, ele se repete a cada 2 meses, por exemplo, mas no máximo do período de 3 meses, eu tenho a minha loja inventariada sempre 100%. Então, isso eu consigo, né, ajustar e localizar. Eu tenho também todo o processo a gente chama o conceito de abertura da loja, que é a organização da loja, antes da loja abrir, para que quando o cliente chegue de manhã, a loja esteja abastecida, esteja bem frenteada, como a gente diz, esteja apresentável para o cliente. Então, nesse processo também, caso haja algum produto fora de lugar, é função das equipes estarem arrumando. A quebra em si, né, que é o fato do cliente quebrar realmente um produto, ou abrir, ou ele rasgar, às vezes no abastecimento mesmo, né, você vai repor um produto, um arroz, e fura o saco, alguma coisa assim, ou amassa muito uma lata que o cliente não vai querer levar. Então, a gente tem um setor na empresa chamado prevenção e perdas, que ele controla a parte das quebras, né. Então, a gente tem o que a gente chama do controle da quebra conhecida, né, e a quebra de inventário. O que é a quebra conhecida? A quebra conhecida é isso, furou um saquinho de arroz, eu pego esse saquinho de arroz furado, levo lá no setor de quebras e eles vão dar baixa, né, de quebra, vão dar baixa em todos os produtos que quebraram, através de uma agenda específica que vai contabilizar isso de alguma forma. Então, essa é a chamada quebra conhecida. E tem a quebra de inventário, que mesmo assim,
Entrou 10 na loja, eu vendi 5 e baixei um na quebra, eu deveria ter um saldo de 4, mas eu não tenho 4, eu tenho 3. Por algum motivo, até mesmo um furto, ou mesmo uma perda não identificada, e aí é a chamada quebra de inventário. Então, a gente cuida muito desses números, porque quando você fala na quebra, tanto de inventário quanto a quebra conhecida, na verdade, você está mexendo lá na linha final, né, porque é um produto que você tinha em estoque, teve um custo, né, de aquisição, teve um custo de transporte e colocação na loja, e de repente isso vira né, ele vai te render um resultado zero. Então, o controle, né, das perdas ele é intenso, né, ele é um processo que um setor específico cuida, que também tem a parte do inventário, e é um número bastante perseguido, né, nas redes em geral, tipo de diminuir, né, diminuir quebras, diminuir essa questão. Basicamente isso. Entendi, obrigado. Galerinha cheia de perguntas. Nós temos mais alguma para Tatiane Mendoca? Aproveitar que ela está disponindo seu tempo. Eu queria perguntar também sobre a questão de KPIs, né? Se vocês têm alguns indicadores, alguma coisa, tanto na área de TI, assim, como é que essa questão de gestão de indicadores e as informações que vocês recebem, né? Se vocês têm alguns indicadores que vocês atuam e se vocês trabalham com esses dados que vocês recebem, né? Especificamente do TI, tu diz, ou KPIs da empresa em geral, ou do setor de TI? Pode ser um pouco da área do TI, né, que com certeza tem mais embasamento, mas se souberes alguma coisa em questão geral também poderia ser relevante. Dentro da empresa, a gente tem vários KPIs que estão relacionados principalmente à parte de venda, né, metas de vendas, metas de compra, metas de vendas geral, por loja, por setor, departamento, metas de crescimento, daí por fornecedor também, por categoria, por departamento, metas de quebras, que são metas, né, de redução de quebras, então tem vários KPIs nessa linha para melhorar a performance, né, do operacional. Dentro do TI especificamente, a gente fez um trabalho, mais ou menos há uns 2 anos, de trazer essa parte de indicadores, mas hoje a gente não tem isso divulgado, tá? Aquela pessoa que eu falei que eu tenho um gestor de PMO, a gente está trabalhando nesses números e até pretende para o ano que vem trazer. Hoje a gente tem SLA de atendimento de chamado e a gente faz análise de atendimento por equipe, também a gente tem meta de, como eu falei, de percentual de horas trabalhadas em projeto versus horas trabalhadas em sustentação, só que isso hoje não é cobrado da equipe em cima desse KPI, tá? A gente implantou e está acompanhando ali o ano e meio, mais ou menos, mais internamente, mas a gente não cobra a equipe por isso, tá? Mas a ideia é a gente trazer isso num painel de gestão agora para o próximo ano, né? Mas a gente tem quantos atendimentos, né, os atendimentos da nossa ferramenta, tanto por atendente, quanto por área de atendimento, né, o controle das atividades de projeto, das atividades de sustentação, eu consigo saber os percentuais de uso, eu trago isso tudo para um BI hoje, né, a gente usa o ClickSense, e eu busco todos as informações da minha central de serviço, que é o meu software de helpdesk, e da ferramenta Artia, que é a ferramenta que nós usamos para gestão de projetos. Então, eu trago tudo isso para o BI, e ali eu faço várias análises, só que isso não volta para a equipe, né, assim, na forma que a gente quer trabalhar para o próximo ano, né, mas a gente já vem trazendo esses dados aí uns 2 anos, já tem uma boa noção, né, do comportamento desses indicadores para começar a divulgar agora para o próximo ano.
E que dado que vocês coletam em relação ao cliente? Assim, não sei se vocês têm alguma iniciativa de pontos, alguma coisa assim, que colete dados dos clientes de vocês. Né? Do consumidor, no caso, o cliente do supermercado. Sim, a gente tem um programa de fidelidade, chama Clube Bistec. Hoje ele basicamente, ele reverte em descontos. Se você vai no supermercado e você é cliente clube, ou você pode se cadastrar ali na hora também, se tornar, né, bem simples, ou se cadastrar pela web, é bem tranquilo. Você se identificando no PDV com seu CPF, você já tem um número grande de descontos, que são as ofertas do clube que são divulgadas na loja, preço clube que a gente chama. Mas, além disso, a gente tem a parte da personalização das ofertas também, né? Então, o nosso setor de marketing trabalha bastante com as análises de segmentos, de clientes, e geram ofertas específicas para grupos de clientes. Ou, quando eu falo em grupos, eu falo um conjunto de CPFs. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, promover, por que esse grupo compra carvão no Bistec, mas quase nunca compra carne? Eu quero trabalhar esse grupo, então eu faço uma pré-seleção pelo meu CRM e vou dar uma oferta, talvez conjugada, de carvão e carne, ou só uma oferta de carne e medir a resposta desse grupo, né? Então, essas ofertas, elas são ofertas personalizadas, elas vão para um ou um conjunto de CPFs, elas não são divulgadas na loja, o cliente recebe a informação geralmente por SMS, é o meio que a gente mais utiliza e acha mais eficiente, mas também às vezes por e-mail e outras formas, e depois se mede o resultado dessa ação. Então, o nosso clube de relacionamento, ele tem essas vantagens, né, de desconto. E em relação à coleta e análise desses dados, vocês têm algum gap, alguma dificuldade, alguma coisa que hoje vocês estão enxergando como um desafio para ser trabalhado dentro do supermercado do Bistec? A gente tem um número bacana de clientes identificados, né? Isso é muito bom. E a gente traz isso da venda do PDV, o cliente identificado, sobe para o nosso CRM, daí a gente joga no BI. E a partir do BI a gente faz essas análises, né? Só que elas ainda também, vamos dizer assim, de certa forma, são bem manuais, é um garimpo, né? Eu quero, por exemplo, eu quero, ou faço, né, o meu fornecedor tem um vinho especial que ele quer oferecer para um grupo de clientes que tenham tais perfis. Então, eu vou no meu CRM, busco no meu BI esse perfil e monto essa oferta, né? A gente não tem nada ainda que possa analisar essa minha base com, sei lá, uma inteligência artificial ou alguma coisa, já me recomende, já identifique grupos, similaridades e oportunidades e me faça recomendações, né? Então, essa parte a gente não tem, que é um nicho bem interessante aí de exploração. Hoje a gente faz essa exploração, mas eu que garimpo aquele dado que eu quero, né, dentro do BI, né? Legal. Tem uma pergunta ali no chat, da Eduarda Lopes. Em relação a produtos que, por algum motivo, as embalagens ficaram danificadas, vocês podem vender se o cliente quiser comprar? Vocês devem descartar, é obrigado a descartar? Não, em geral, elas são descartadas, depende do dano, assim, né, às vezes pega uma lata, vamos pensar em lata, que são mais, né, uma lata de extrato de tomate, alguma coisa, se ela dobrou só uma pontinha, alguma coisa, às vezes até tá na gôndola, assim, mas se é um dano, assim, visivelmente feio, né, a gente retira, né. Podemos ou ir para quebra ou eventualmente ter um uso interno. Se é só uma lata amassada, eu posso levar e eu tenho, por exemplo, refeitório de funcionários, né, que eu posso usar para fazer a refeição ou alguma coisa nesse sentido, né. Mas, em geral, ou assim, é um produto de limpeza, é um omo
que furou a ponta, posso aproveitar e usar, né, usar para limpeza, mas depende de cada caso, né, a maioria é descarte mesmo. Tem mais uma aqui, né? Tem mais uma ali no chat, né, da Maria. Boa tarde. Há como termos acesso detalhadamente à sua conta de luz, água ou percentuais de consumo por setor de mercado? Eu não tenho essa informação para te passar, assim, a gente, até porque essa parte, né, de luz, água, energia, principalmente a parte de energia, né, fica a cargo do setor de engenharia, são gastos bem significativos, principalmente de energia, se pensar em toda a estrutura que tem o supermercado, com todos os balcões refrigerados, né, iluminação, ar-condicionado de loja, e as próprias câmeras, né, que às vezes vê o mercado e nem lembra que na retaguarda eu tenho lá câmera de congelados, câmera de resfriados, que eu preciso manter, né, para poder ter um pulmão ali para reabastecer a loja, né. Eu sei que elas são bem significativas, mas eu não tenho essa informação para te dar de bate-pronto, teria que ver também se isso é alguma coisa que se pode divulgar ou não. Mas são bem significativas, principalmente de energia, né. Eu queria fazer uma pergunta sobre o endereçamento das gôndolas que existem nos supermercados, porque a gente sabe que no centro de distribuição é um endereçamento muito rigoroso, no estoque fica um pouco menos rigoroso, e na gôndola eu não tenho conhecimento de como é que funciona, porque tem alguns produtos que ocupam bem mais espaço do que outros e não parece ser uma coisa muito linear, né? Parece ser uma coisa bem variável. Então, vocês têm algum sistema para manter esse controle do endereçamento das gôndolas, de qual produto está em cada endereço? A parte das gôndolas, ela é bem importante, né, ela é conceitualmente um pouco diferente do depósito, né, no depósito, principalmente no CD, você tem endereços já alocados, né, para receber determinados tipos de mercadoria, ele chega, já vai direto para aquele endereço, tanto na área de pulmão, que é a parte de cima, que é o pallet fechado, como embaixo, que a gente chama área de picking, que é onde é feita, né, o processo de separação. No depósito da loja em si, existe esse conceito, mas mais separado por departamentos, vamos lá, então aqui é produtos de limpeza, aqui é tal fornecedor e tal, já não é um endereçamento rigoroso, como é um CD lá da logística, né? E a gôndola em si, ela não é bem esse conceito de endereçamento, ela é um conceito de, a gente usa a expressão de planogramas, né? O que são planogramas? Planogramas é o layout da gôndola, é como você vai dispor os produtos na gôndola. E isso não é uma coisa tão fixa, né, até porque a gente tem um mix que varia bastante, está sempre entrando produtos e saindo produtos de linha, né, cada vez mais, né, vocês, antigamente, né, nossa, hoje em dia, a gente cadastra uns 300 produtos novos, né, vai substituir algum ou não, ou vai diminuir espaço de outros para caber aquele, existe todo um setor na empresa, que é o setor de inteligência comercial, que justamente cuida dessa parte, de qual é o mix adequado para aquela loja, e como fazer o layout das gôndolas. Então, você pega uma categoria, por exemplo, de HPL, higiene, limpeza, ou perfumaria, vamos ser mais restritivos, na categoria de perfumaria, você vai desenhar, você tem que expor ali, poder expor todo o seu mix, né, como você define os shares de cada produto, né, quanto cada produto deve ter. Então, isso envolve um estudo, como que é a venda do item, se é algum item novo que eu quero introduzir, se é algum item que eu quero dar um destaque maior e por isso ele vai ter um espaço maior, se é algum item que eu negociei algum acordo com o fornecedor, por exemplo, eu negociei que 20% da minha gôndola de shampoo vai ser shampoo Pantene, por exemplo, então eu tenho que respeitar esses acordos comerciais, caso existam. Então, tem todo um estudo, né, de como expor, o quanto expor, é ideal que eu coloque também a quantidade que está na gôndola,
cubra X dias de venda ou não, depende do produto, como falou, tamanho, ele não vai cobrir muitos dias de venda, mas ele vai ter que ter uma reposição diária. Enfim, são N parâmetros que vão me fazer esse layout. Uma vez feito o layout da gôndola, né, esse desenho da gôndola, esse layout, ele vai para a loja e tem aí os responsáveis para fazer a gôndola e manter naquele layout, até que, e aí sim, eles têm que reabastecer e manter sempre daquele padrão, até que venha uma revisão, né, daquela gôndola em um novo layout, introduzindo produto, ou retirando, ou aumentando, ou diminuindo, enfim. Então, esse é um produto constante, é um trabalho constante, né, não existe assim, terminei aqui a gôndola agora, porque é muito dinâmico, são muitos produtos que surgem, que aparecem, existe toda uma inteligência por trás. Por exemplo, qual o mix adequado para a loja? Não adianta eu chegar num corredor e eu ter 10 marcas de lata de ervilha, por exemplo, não faz sentido, né? Geralmente se tem que se ter a marca líder, né, que é uma marca intermediária e uma marca popular barata, pelo menos são os 3 tipos. Aí, dependendo do tamanho da loja, porte, eu posso ter, né, mais uma marca intermediária, ou mais uma líder, ou posso compor, mas eu também tenho um limite, né, se chegar lá e tiver 10 marcas de lata de ervilha, é capaz de você nem comprar lata de ervilha, muita coisa aqui, já nem sei mais qual que eu compro. Então, existe isso também, eu não posso sobrecarregar o consumidor de opções que eu prejudico a escolha. Então, achar esse número razoável, ideal, que atenda, né, não, eu quero ir por uma marca barata, não, não adianta eu ter lá os diversos lava-roupas lá e não ter o Omo, por exemplo, o Omo é marca líder, então, necessariamente eu tenho que ter, mas só que eu tenho que ter uma opção, né, uma marca mais popular, mais barata, e assim tem todo um estudo, né, toda uma inteligência relacionada à parte de mix, né, mix de loja, categorias de produtos, que vão ser a base para se chegar a esses desenhos de planogramas que são executados lá na loja. E nessas inteligências que ajudam vocês a comporem esse planograma, envolve também os conceitos de geomarketing, das posições geográficas do produto na loja, em relação à proximidade com outros produtos, as coisas assim. Vocês têm também esse tipo de preocupação na montagem do planograma? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, podia esclarecer melhor? Que nosso grupo, a gente conversou sobre um conceito de geomarketing, né, que seria a disposição dos produtos, né, aqueles produtos de compra por impulso, que vão estar perto do caixa, tem produtos que, né, se você olhar de um supermercado para o outro, onde estão os produtos é mais ou menos parecido, né, parece que tem um padrão, então, essa coisa da geográfica dos produtos na loja, vocês levam em conta? Sim, com certeza, porque tem várias, né, coisas, desde coisas mais básicas, por exemplo, você chega numa gôndola, o que está na altura do seu olho é o que sempre vai lhe chamar mais atenção, né, do que pegar um produto lá na prateleira de baixo, ou se está muito acima, os checkouts todos, né, tem ali o chiclete, a bala, aquelas miudezas que você compra ali por impulso, né, de última hora. Então, existe sim, claro, todo um estudo nessa linha e com certeza interfere bastante na forma como é feito, né. E a própria análise, né, a análise da venda daquela categoria, qual a representatividade que ela tem, né, dentro da empresa, como que ela se compara com as outras, com a mesma categoria a nível, por exemplo, estadual, né, a bistec, cervejas especiais, eu vendo, sei lá, o mercado vende 10% e nessa categoria eu estou vendendo 8%, por quê? Ou eu vendo 12%, pô, é uma categoria que eu estou forte, então a gente tem toda essa análise também, né, do mercado em si, para a gente saber como está e como deve desenvolver aí as categorias, né. Entendi, obrigado.
Uma pergunta sobre o reabastecimento das gôndolas. Vocês têm algum sistema implementado para ver quando é necessário, ou se é alguma coisa só, é algo programado, ou alguma coisa que seja no sentido de prevenir a ruptura de gôndola? Não, nada automatizado, não. A gente é mais aí processo de loja, né? A rotina, as rotinas que a loja desenvolve, mas não é automatizado. Por exemplo, comentei rapidamente, a gente usa o conceito de abertura da loja, né? Então, desculpa, a gente entende que a loja tem, quando o cliente, para a loja abrir, ela tem que estar bem abastecida e organizada, e ao longo do dia ela vai vendendo e vai começando a ter buracos e tal. Então, existe no supermercado, a gente fala muito em setores, né? Então, por exemplo, a gente tem o setor mercearia, o setor de bebidas, o setor de bazar, o setor de carnes, açougue, o setor de frios, o setor de frutas, legumes e verduras. Então, cada setor, né, tem o seu chefe do setor, ali, o seu líder, o líder do setor, e a sua equipe de repositores, né? Então, na rotina dele, eles têm toda uma rotina, né, de reabastecimento implementada para manter sempre a loja, né, no nível legal de apresentação e também de evitar rupturas, né? Mas não tem nada automatizado nesse sentido, não. É mais a rotina operacional da loja mesmo. Tatiana, vocês conseguem, falou a questão ali dos pontos e tudo mais, vocês conseguem conectar o CPF com o que ele comprou? Tipo, por exemplo, se comprou 3 caixas de leite, sim, o preço, sim. o horário? Quais os dados que Frequência de vocês visita. conseguem? Eu tenho o cupom dele, no cupom eu tenho data e hora do cupom e todos os itens que ele comprou. Então, eu sei se ele os dias da semana que ele vai com mais frequência, ou a lista sexta dele de produtos, eu sei se ele costumava ter um ticket médio de tanto e agora é de tanto, eu sei se ele deixou de, se ele é do meu identificado, né, então eu consigo saber se ele faz, sei lá, 30 dias que ele não entra na minha loja, eu já posso fazer alguma ação para tentar entender se houve algum problema, ou se é, né? Então, toda a informação que eu tenho ali, eu consigo trabalhar. Eu sei que a Tatiana é uma cliente que geralmente vai 2 vezes por semana, tem um ticket médio de R$100 e tal. A outra pessoa, a gente tem muitos perfil que a gente chama de rancho, né? O pessoal recebe o pagamento, vai, faz aquele rancho enorme, e depois faz só compra picadinha, né, pequenininha. Tem gente que não tem o hábito desse rancho grande, vai comprando semanalmente um valor médio. Então, tudo isso você tem a informação para analisar. Inclusive com os dados dele, né, se é mês de aniversário dele, ou se fazer alguma ação em cima disso também, e, enfim, e tentar acompanhar para ver se a gente está perdendo clientes, se ele está aumentando, ou deixando de vir comprar com a gente, então toda essa análise é possível. E quais são as plataformas que vocês usam para ter essa conexão com o cliente? Assim? Não sei se vocês têm um aplicativo, e-commerce, quais são as conexões com o cliente? Hoje a gente tem, então, pela loja física, então no PDV ele se identifica e isso sobe, né, na minha venda no final do dia para o nosso CRM. A gente tem nosso e-commerce, que hoje está em 7 regiões, 7 cidades do estado. Basicamente são esses 2 canais que a gente está trabalhando hoje. E eu vi que, tipo, bastante supermercado está tendo dificuldade com a questão de venda online, né? Que não é uma coisa que ainda está engajando tanto os clientes, assim. Como é que é a realidade de vocês em questão desse tipo de venda?
E se tem alguma dificuldade ou não, o que tu observa que são os problemas, assim? Então, a gente, na venda online, principalmente aqui em Florianópolis, que foi o nosso projeto piloto, a gente já faz bastante tempo, né, que tá bastante tempo, eu diria que, não lembro de cabeça, mais de 6 anos, 7 anos, a gente começou um projeto piloto aqui na loja 12, e a gente ficou muitos anos aqui na loja, desculpa, a loja 12 é aqui a loja de Florianópolis, a gente ficou muitos anos, justamente para aprender, vamos pensar assim, né, nessa operação, porque uma coisa é ter o site lá, sobe preço, produto, belezinha, compra, paga, daí chega para separar na loja, daí começam as dificuldades, né, porque você comprar hoje para receber amanhã, mas eu vou separar, você está vendo meu saldo de hoje, mas quando eu vou separar amanhã, para te entregar amanhã, pode ser que eu não tenha mais aquele produto que eu tinha ali quando você comprou, né? Então, a gente começa a ter dificuldades, uma das dificuldades do e-commerce é essa questão bastante de ruptura, até porque você não tem um estoque dedicado para o e-commerce, ele é compartilhado com a loja, então, eu estou vendendo no site e estou vendendo na loja, eventualmente, aquele produto vai faltar. Como a gente, claro, tem reposição diária, né, de produtos, então, todo dia, a minha venda da noite, no dia seguinte chega a carreta, ela repõe, né, repõe a venda, ou repõe a oferta, ou a projeção de venda, enfim. Isso é muito dinâmico, mas acaba existindo bastante a questão da ruptura, ela fica bem visível, né. Por um lado, ela me ajuda a operação de loja, porque às vezes quando a pessoa compra no site, ela comprou o suco manga light, ela, né, eu chego na gôndola, o separador lá para pegar e não encontro o manga light, mas vai ver no sistema eu tenho estoque, daí ele procura, tem uma caixinha de manga light no depósito lá guardado, que a gente perde essa informação com a pessoa que está na loja, que ela não achou o manga light, de repente ela compra um uva ou uma outra coisa, é uma informação que se perde ali no físico, é difícil captar isso, né, a menos que a pessoa vá lá e diga, eu queria isso, que é muito difícil, né. Então, por um lado, o e-commerce ajuda a operação da loja, porque ela identifica alguns produtos e a gente vai atrás e tal, mas eu me desviei do que eu já comecei a entrar no detalhe ali, já me desviei lá. Mas, enfim, a gente tem essa experiência. Bom, e aí a gente, depois de alguns anos, a gente já expandiu ano passado, mais até agora, não tenho as datas, para algumas outras praças, a gente abriu, e hoje a gente tem, além de Florianópolis, São José, a gente dividiu para poder atender melhor a região, até pela ponte, né, que sempre era um problema ali de entrega, Itajaí, Blumenau, Lages, Brusque, Itajaí, Blumenau, Lages, Brusque, Criciúma, Florianópolis, São José. A gente está com 7 praças com e-commerce. E hoje a gente trabalha também com iFood em algumas praças. Criciúma foi onde começou. Acho que aqui ainda não está, acho que a gente está fechando o contrato aqui, mas tem mais uma praça, agora eu não lembro, acho que é Itajaí que já está, se eu não me engano, com iFood também. E, enfim, na verdade, a ideia é você ter diversos canais, porque o seu consumidor, dependendo do momento, né, dependendo da situação, ele pode optar por um canal ou outro, né, então a ideia é tá disponível nos diversos formatos aí. E tu enxerga que eles têm alguma, tipo, pelo lado do cliente, né, pela visão do cliente, eles têm alguma barreira de comprar online, no sentido de, o pessoal prefere comprar no físico, porque o online acontece alguma coisa? Olha, eu acho que, assim, a gente vem crescendo muito, né, se você pensar em e-commerce, a parte de supermercado ou alimentar em geral, foi uma das que era menos expressiva,
Até porque, com a questão de perecíveis, você acaba limitando muito o seu raio de entrega, né? Então, se pensar que eu entrego mamão, que eu entrego tomate, que eu entrego alface, eu não posso, meu e-commerce, ele é muito limitado geograficamente, por isso que a gente abre nas diversas cidades que a gente tem loja, porque eu não consigo fazer um e-commerce centralizado a partir de um CD ou qualquer coisa nessa linha, né, senão eu não conseguiria vender toda essa parte de perecíveis, carnes, e frutas e etc. Eu diria que a gente já tinha uma boa venda no e-commerce, com a questão do Covid, explodiu realmente, a gente teve um incremento muito, muito grande, principalmente nos primeiros meses, que muitos diziam que depois ia terminar, mas a gente vê que se mantém, tá? Se mantém. Então, mesmo com o movimento, então, acho que muita gente, propiciou a muita gente experimentar, talvez, que em outras circunstâncias evitava, e isso se mantém, né? Se mantém, a coisa normalizou. Logo no início foi uma loucura, né? A gente tinha prazo de entrega de 10 dias, uma loucura, assim, estava lá na frente. Mas aí a gente cresceu a equipe, se estruturou, hoje a gente está com 1, 2 dias prazo de entrega, assim, e a coisa tá fluindo, então bem legal. Tem alguma noção da porcentagem que representa? Tipo, se é 0,5% da venda da loja, 1%? Varia de região, né, em região, mas eu diria que hoje já representa, a venda do e-commerce representa uma loja física. Tem uma pergunta, puxando para uma pergunta do Vinícius também, que é: você tem alguma noção da parte dos clientes, se está para vincular o CPF que os clientes compram? Qual é mais ou menos o público, e também a parte geográfica, qual é o maior público que compra de vocês por região, por exemplo, loja ali, de tal lugar daquele bairro principal, tem mais idosos, tem mais jovens, e eles compram, mais jovens que compram naquela loja específica, para poder atuar mais no marketing específico? Sim, também se faz análise do perfil, né, do perfil perdão, não do perfil de compra, sim, do perfil de compra, mas do perfil de cliente, né. Então, a gente, quando eu identifico o cliente, que eu vinculo o CPF dele, do cupom da compra, mais os dados que eu tenho de cadastro dele, que daí é exatamente isso, né, a data de nascimento, a maioria de data de nascimento, local onde mora, bairro, região e etc., a gente consegue saber, né, identificar a loja X, eu tenho qual percentual de clientes é dessa faixa etária de A, B ou C, né, a gente tem essas análises, sim, por região, essa pessoal, por exemplo, loja aqui de Florianópolis e aqui na Costeira, então, os bairros principais que vem aqui, Costeira, Saco Grande, mas vem gente lá do norte da ilha, vem gente de Ingleses, compra aqui. Pô, por quê? O que esse pessoal de Ingleses vem? Tem muita gente que vem de Ingleses, compra carne aqui na Costeira, então são estudos que a gente tem aí, né, que indicam algumas coisas. E, claro, orienta as ações de marketing, né, bastante. O marketing hoje em dia, né, que antigamente se gastava fortunas em mídias como TV e etc., hoje é muito limitado, né, se bota uma oferta só muito agressiva numa TV, uma coisa assim para, né, para chamar atenção e tal, mas a mídia é muito mais direcionada, né. Entendi, certo, obrigada. Eu tenho uma dúvida também mais geral, tipo, se tu conseguiria explicar um pouquinho pra gente a questão do modelo de negócio do supermercado, né? E eu não tenho tanta clareza de como é que funciona assim, se vocês compram os produtos e colocam na prateleira, vocês têm tipo, uma margem, por quanto que normalmente é uma margem de lucro e tal, assim. Mas para entender a lógica do modelo de negócio do supermercado, assim. Então, basicamente
um volume muito, um giro muito grande, uma margem ínfima, né? Essa é a realidade de todo supermercado. Então, a gente precisa um setor de compras bem forte, bem interessante ali, que faz as negociações, e hoje a gente trabalha dado ao número de lojas, tudo mais, então geralmente compra centralizada, compra para o CD, daí você consegue comprar volumes grandes, né, faz essa distribuição para as lojas e faz a venda, assim, mas é muito de volume mesmo, né, as margens de supermercado são realmente bem enxutas, se pensar a margem líquida mesmo, tá lá nos centavinhos lá, então então a eficiência operacional é um dos pontos críticos, né, por exemplo, quando eu falo ali em quebra, quebra por estragar, ou descartar por validade, eu tô mexendo direto ali quase na última linha de rentabilidade ali, né, então eles têm um peso bastante grande na operação, então por isso precisam ser olhadas com bastante carinho, né. A própria questão da ruptura, né, do cliente chegar na loja, querer comprar e não encontrar o produto, então muitas vezes ele leva um outro similar que está lá, mas muitas vezes, dependendo do que está faltando, do vínculo dele com aquele produto, ele abandona o carrinho e vai embora, ele vai procurar uma carne específica, procurar um negócio específico, já não achou, corre o risco dele largar o carrinho ali e ir para outro lugar, né. Então, tudo isso são pontos de muita atenção, né. Então, galera, acredito que essa reunião era para durar mais horas, então vamos já encaminhando para última pergunta, caso ainda tenhamos. Eu tenho uma ainda, se ninguém mais tiver outra aí. Já que puxou esse gancho de novo da ruptura de gôndola, pode acontecer tanto por você ter o produto no estoque e não ter na gôndola, quanto por você não ter no estoque nada, né? E aí, por isso não tem como repor. Você tem conhecimento de qual porcentagem seria de cada causa? Assim, se é meio a meio, qual que mais acontece? Qual que é mais recorrente? São várias causas, tá? Tem mais algumas, eu vou citar rapidinho. Você tem, acho que uma das piores rupturas é aquela que você não tem na gôndola, mas tem no seu depósito da loja e por um erro ali de abastecimento, por um erro do processo, etc., você deixa de vender e a mercadoria está ali, né? Então, esse é um... desculpa. Então esse é um péssimo momento, né, porque você deixou de vender uma venda certa. Você tem um outro caso de ruptura que você não tem na gôndola, você não tem no depósito da loja, mas você tem no depósito central. E por ou erro na logística, ou erro ali no parâmetro de reposição, está repondo muito pouco e está vendendo mais, e você está perdendo venda também. Essa é uma outra situação de ruptura. E a outra situação é aí, você não tem na loja, na gôndola, você não tem no CD da loja, você não tem no CD central, porque foi uma falha do processo comercial, né, que não botou o pedido de reposição, algum problema, e você ainda tem uma outra causa de ruptura, que daí essa é totalmente fora do seu controle, que é você não tem, né, em nenhum lugar, nem na loja, nem no CD, o seu comercial fez pedido, botou lá, comprou tudo certinho, mas o fornecedor não entregou, né, ou você comprou X e ele entregou meio X, acontece, fez uma entrega parcial, por algum N motivos, né. Então, daí vai te ocasionar também uma ruptura. Tirando esse caso, que daí, por conta do fornecedor, você não tem muito o que fazer, os outros todos são processos internos, né, que você precisa melhorar e endereçar para que não
para que não ocorra ou que minimize essa ocorrência, né? Existe um trade-off também, que qual acontece mais? Eu não sei, não saberia te dizer, teria que ir atrás aí do pessoal de operação para entender melhor, tá? Não entender melhor, mas assim, todas elas acontecem, tá? Agora, a mais frequente eu não saberia te dizer. Mas existe também uma situação de ruptura que a gente chama que é a ruptura aceitável também. Porque imagine a gente ter, de repente, um pico muito fora da curva de venda de alguns produtos, né? Eu vou ter ruptura daquele item, mas neste caso específico, talvez seja uma ruptura aceitável, porque para eu nunca ter ruptura, talvez o meu nível de estoque tenha que ser muito mais alto para eu cobrir uma situação que é muito fora da curva. E isso vai me gerar um volume financeiro de estoque muito alto, que não justifique aquele pico de venda eventual de algum produto, né? Então, eu tenho esse equilíbrio, ter em mente esse equilíbrio também. Eu quero o mínimo de ruptura, mas para eu ter ruptura zero, eu teria que ter um estoque muito alto que o volume financeiro inviabilizaria, né? Então, existe esse contraponto. E pode gerar perdas também, claro, se eu tenho um estoque muito grande e eu não tenho, daí eu tenho problema, principalmente em loja, né, tipo, o depósito da loja ali, ele é um depósito pequeno, então, se eu sobrecarrego ali, eu acabo tendo produtos, por exemplo, como fralda, essas coisas, é fácil de rasgar o pacote e tal, então, se eu tenho produto demais na loja, comparado ao espaço dele, principalmente no depósito da loja, acabo gerando perdas por causa disso, né, de inadequação no armazenamento dele, uma vez que aquele é um depósito temporário e não é tão grande, né, então tem esses fatores para considerar também. Perecíveis também, né? Podem acabar os perecíveis passando a validade, estragando. Perecíveis é pior ainda, né? Perecível, tu errar em comprar uma carga de homo lá é uma coisa, né? Agora, uma carga de tomate ali é prejuízo na certa, né? Então, a área de perecíveis, ela é bem, principalmente, né, perecíveis, daí a gente fala em carne, aí tem, sei lá, 20 dias, os iogurtes, acho que é um mês aí, mais ou menos, tal, mas falam o tomate mesmo, né, fica quantos dias na gôndola? Menos de bem menos, 3 dias a fruta já começa, principalmente no verão, né, a fruta, a verdura já começa, então realmente tem que ser muito assertivo, né, então tem que ter muito processo aí, né? Então, eu acredito que estamos ficando por aqui, então. Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado a todos os participantes também, Vinícius, Grace, Eduardo, Cleidiane, Matheus e a Fernanda. Ale também, obrigado pela participação e tá terminada a reunião no Meets. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, tá? O Anderson aí tem meus contatos aí, tá bom? Obrigada, bom trabalho e sucesso para vocês aí no Hackathon. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.